E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui no Corporate Academy Podcast, o seu guia para o mundo dos negócios. Eu sou o Marcos. E eu sou a Joyce. É isso aí. Para quem tá chegando agora, aqui a gente pega esses temas complexos do mundo corporativo e traz insights valiosos de forma clara e concisa. Isso aí. A gente descomplica tudo para você aplicar no dia a dia. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e dar uma olhada no nosso site corporateacademy.org. Tem muito conteúdo bacana lá. Legal. No nosso mergulho de hoje, vamos explorar o Balanced Scorecard, um sistema de gestão, digamos, revolucionário, que transformou a forma como as empresas medem o sucesso. É isso aí. A gente vai desvendar a origem, a evolução e o impacto dessa ferramenta. Que tal? Bora. Para começar, você já parou para pensar que por muito tempo as empresas se baseavam só em indicadores financeiros para medir o desempenho. Mas com a chegada da era da informação, essa visão ficou, digamos, um pouco miope, né? Verdade. É como avaliar a saúde de uma pessoa só pela temperatura. Você precisa ir além dos números para ter um diagnóstico completo. Você precisa entender o contexto, né? E foi aí que surgiu o Balanced Scorecard, certo? Exatamente. A ideia era ter uma visão mais holística, considerando não só as finanças, mas também a satisfação do cliente, os processos internos, o aprendizado e crescimento. E a história do Balanced Scorecard, você acredita, começou como um projeto de pesquisa lá na Harvard Business School, inspirado em empresas inovadoras como a Analog Devices. Olha só, a Analog Device, se não me engano, já usava um sistema parecido, né? O Corporate Scorecard. Isso. Eles foram pioneiros. Eles usavam a métrica de meia-vida para medir a velocidade da melhoria contínua. Eles não queriam só alcançar o objetivo e pronto, queriam sempre estar evoluindo, sabe? Entendi. Buscava uma melhoria constante? Sim. E a partir daí, o Balanced Scorecard foi ganhando forma, indo além da simples medição, sabe? Se tornando uma ferramenta estratégica para a gestão das empresas. Interessante. Então, o Balanced Scorecard não foca só em tirar uma fotografia do presente, mas usa essa informação para traçar um caminho para o futuro. Mas e na prática, como ele funciona? Aí que entram as 4 perspectivas. Como se fossem 4 lentes, sabe, que a gente usa para enxergar a empresa. A primeira é a perspectiva financeira, que não abandona as métricas tradicionais, mas as coloca num contexto estratégico mais amplo. A segunda é a perspectiva do cliente, afinal. Sem clientes satisfeitos, não existe negócio, né? É preciso identificar seus clientes-alvo, desenvolver propostas de valor que realmente os impactem. Faz todo sentido. Como diz o ditado, cliente feliz, vida feliz. E quais são as outras 2 perspectivas? A terceira é a dos processos internos, né? A gente analisa os processos-chave da empresa, buscando entender como essa engrenagem funciona por dentro para entregar valor lá fora. E a quarta e última é a de aprendizado e crescimento, que destaca a importância de investir em pessoas, sistemas, na estrutura da empresa. Afinal, para ter sucesso no futuro, a gente precisa estar sempre aprendendo e se desenvolvendo, né? Com certeza. E essa perspectiva de aprendizado e crescimento me lembra da história da Rockwater, uma empresa de construção que usou o Balanced Scorecard para resolver um problemão. Eles estavam com longos ciclos de fechamento de projetos, o que impactava as finanças, né? E sabe qual era a raiz do problema? Não, qual? A comunicação. Eles perceberam que a falha na comunicação entre o gerente de projeto e os clientes durante a execução do projeto atrasava tudo. Imagina, o cliente não sabia direito como o projeto estava andando, então segurava o pagamento até que tudo estivesse finalizado. Parece simples, mas às vezes a gente não enxerga o óbvio, né? E com o Balanced Scorecard, eles conseguiram identificar esse ponto cego e resolver a questão, implementando um novo processo de comunicação com indicadores que monitoravam a frequência e a qualidade das interações entre os gerentes e clientes. E essa solução não só resolveu o problema dos atrasos, como também melhorou o relacionamento com os clientes, né? Sensacional. E a gente vê que o Balanced Scorecard não é só uma ferramenta para grandes empresas, né? Ele se adapta a diferentes realidades. Pode ser usado em vários níveis da organização, desde o nível corporativo, abrangendo a empresa como um todo, até o nível de unidades de negócio, departamentos, ou até equipes, né? É como um conjunto de engrenagens que se conectam, garantindo o alinhamento estratégico em todos os níveis. Exato. E por falar em diferentes níveis, você se lembra da Canyon Stores, uma grande rede de varejo que usava uma abordagem descentralizada. Com o Balanced Scorecard, eles reavaliaram essa estratégia e entenderam que, centralizando algumas decisões, poderiam alcançar um crescimento ainda maior. O Balanced Scorecard te dá essa visão, né? Do que precisa ser ajustado. Ele funciona como um guia, né? Ajudando as empresas a transformar sua visão em ações, considerando todos os ângulos do negócio, desde as finanças até o aprendizado e crescimento. Incrível como essa ferramenta pode ser poderosa. Sem dúvida. Mas e aí, o que mais te chamou a atenção até agora? Eu acho que a capacidade do Balanced Scorecard de conectar a estratégia com a execução. Ele não é só sobre medir, é sobre agir. E você, o que achou?
Concordo. Acho fascinante como ele te obriga a pensar a longo prazo. Ao invés de focar só nos resultados imediatos, você se preocupa em construir uma base sólida para o futuro, né? E por falar em futuro, a gente não pode esquecer a National Insurance, né? Eles usaram o Balanced Scorecard para transformar o processo de subscrição de seguros. É verdade. Eles perceberam que precisavam modernizar tudo, né? Integrar os indicadores de desempenho aos investimentos em TI. E conseguiram, mostrando que, com planejamento e uma boa ferramenta, você pode alcançar resultados incríveis. Essa história da National Insurance mostra que o Balanced Scorecard é uma ferramenta viva, que se adapta. Mas será que ele é para qualquer empresa? Com certeza. Ele pode ser adaptado para diferentes estratégias de negócios, né? Desde empresas em fase de crescimento até aquelas que buscam se consolidar no mercado. E o mais legal é que ele pode ser usado até em joint ventures e alianças estratégicas, ajudando a garantir que todos os parceiros estejam remando na mesma direção. Show! A gente vai falar mais sobre como aplicar o Balanced Scorecard em diferentes contextos no próximo bloco, mas antes, que tal a gente dar uma pausa para respirar e voltar com tudo? Combinado. A gente já volta com mais insights sobre essa ferramenta poderosa, não sai daí. E aí, pessoal, de volta com o Corporate Academy Podcast. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o Balanced Scorecard, essa ferramenta que revolucionou a forma como as empresas medem o sucesso. E agora, vamos mergulhar em como aplicar essa belezinha em diferentes contextos. Eu não sei. A gente viu que o Balanced Scorecard funciona como um guia para as empresas, né? Ajudando a transformar a visão em ações. Mas cada empresa está num momento diferente, com objetivos específicos. Como ele se adapta a essas diferentes realidades? Boa pergunta. A forma de visualizar isso é pensar nos 3 estágios estratégicos: crescimento, sustentação e colheita. Cada um exige um foco diferente, né? Uma empresa em crescimento, por exemplo, está buscando expandir, conquistar mercado. Imagina uma startup que acabou de lançar um produto inovador. O foco deles vai ser aumentar a base de clientes, a receita, a participação de mercado, mesmo que isso signifique, sei lá, abrir mão de um pouco da lucratividade no curto prazo. Faz sentido. É como construir alicerces sólidos para o futuro, né? Investir pesado no crescimento agora para colher os frutos lá na frente. Exatamente. Já as empresas em fase de sustentação já conquistaram uma posição sólida no mercado. O objetivo principal é manter a lucratividade, gerar valor para os acionistas. Elas já têm uma base de clientes fiel, uma marca forte, e o foco se volta para a otimização dos processos, a busca por eficiência, a garantia da sustentabilidade do negócio. Seria como um agricultor que, depois de plantar e cultivar, está colhendo os frutos do seu trabalho, né? Mas sempre atento para manter a qualidade da terra, garantir que a próxima colheita seja tão boa quanto a atual. Perfeito. E, por fim, temos as empresas em fase de colheita. Geralmente são empresas em mercados maduros ou em declínio que buscam maximizar o retorno do capital investido. O foco se volta para geração de caixa, redução de custos e, em alguns casos, a preparação para sair do mercado ou se reposicionar em um novo segmento. Entendi. É como um ciclo, né? A empresa nasce, cresce, se consolida e em algum momento precisa se reinventar ou seguir novos caminhos. Mas em cada um desses estágios, o Balanced Scorecard pode ser um aliado para ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. Com certeza. E é importante lembrar que os objetivos financeiros de cada estágio estratégico se refletem às demais perspectivas do Balanced Scorecard, né? Se o objetivo é crescer, as metas para clientes, processos internos, aprendizado e crescimento devem estar alinhadas com essa meta principal. É como uma orquestra, cada instrumento precisa tocar em harmonia para criar uma bela melodia. E por falar em orquestra, como o Balanced Scorecard se adapta aos diferentes níveis organizacionais? Ótima pergunta. O Balanced Scorecard pode ser usado tanto no nível corporativo, que abrange a empresa como um todo, quanto no nível de unidades de negócio, departamentos ou até equipes, né? Cada nível tem seus próprios objetivos, suas próprias metas, mas todos precisam estar alinhados com a estratégia global da empresa. Seria como um mapa, né? O mapa geral da empresa te mostra o caminho para o destino final. Mas cada área precisa ter seu próprio mapa detalhado, mostrando as ruas, os pontos de referência, as melhores rotas para chegar lá. Exatamente. O scorecard corporativo define os objetivos e as metas estratégicas da empresa como um todo, enquanto os scorecards das unidades de negócio desdobram essas metas em ações e indicadores específicos para cada área. E a comunicação entre esses diferentes níveis é fundamental para garantir que todos estejam remando na mesma direção. E como garantir que essa comunicação seja eficiente? A transparência é fundamental. É importante que os objetivos e as metas de cada nível sejam claros, acessíveis a todos. As ferramentas de gestão de performance, tipo o software de Balanced Scorecard, também podem ajudar, né? Permitindo o acompanhamento e o alinhamento das metas em tempo real.
Tecnologia, serviço da gestão, adoro. E falando em diferentes contextos, como o Balanced Scorecard se aplica em joint ventures e alianças estratégicas. Nesses casos, o Balanced Scorecard é ainda mais importante para garantir o sucesso da colaboração. As empresas parceiras precisam definir objetivos comuns, alinhar suas estratégias e estabelecer indicadores que meçam o valor criado em conjunto. É como um contrato, mas muito mais do que um simples documento. É um acordo de vontades, um compromisso com o sucesso da parceria. Entendi. Imagina, por exemplo, uma joint venture entre duas empresas para desenvolver um novo produto. O Balanced Scorecard pode definir indicadores como tempo de desenvolvimento, custo de produção, participação de mercado, satisfação do cliente. E com base nesses indicadores, as empresas podem acompanhar o progresso da joint venture, identificar gargalos, ajustar as estratégias para alcançar o sucesso. Exatamente, é como um mapa que guia a parceria, garantindo que todos os envolvidos estejam caminhando na mesma direção. E agora que a gente já explorou como o Balanced Scorecard se aplica em diferentes contextos, que tal a gente mergulhar um pouco mais fundo na perspectiva financeira? Afinal, as finanças são o coração de qualquer negócio, Com certeza. Mas é importante lembrar que a perspectiva financeira não se resume apenas ao lucro, É preciso analisar diferentes indicadores para ter uma visão completa da saúde financeira do negócio. E um check-up completo, Não adianta só olhar a pressão arterial, você vê o colesterol, o batimento cardíaco, tudo. E quais são os principais indicadores que a gente precisa analisar na perspectiva financeira? Podemos dividir a perspectiva financeira em 4 temas estratégicos: crescimento de receita, redução de custos, utilização de ativos e gerenciamento de riscos. Cada um desses temas tem seus próprios indicadores que vão nos ajudar a entender a performance financeira da empresa. Começando pelo crescimento da receita, que é o sonho de consumo de qualquer empresa, Como a gente pode medir isso? Existem diversas formas. Podemos analisar o crescimento da receita total, o crescimento da receita por cliente, a receita de novos produtos ou serviços, ou a participação de mercado em segmentos específicos. A escolha dos indicadores vai depender da estratégia da empresa, do estágio em que ela se encontra. Uma empresa em fase de crescimento, por exemplo, pode focar no crescimento da receita total, enquanto uma empresa em fase de sustentação pode priorizar o crescimento da receita por cliente. E a redução de custos, como a gente pode medir essa belezinha? Podemos analisar o custo total de produção, o custo por unidade produzida, o custo de aquisição de clientes, o custo de desenvolvimento de produtos ou a redução de despesas administrativas. O importante é identificar áreas onde é possível otimizar os processos, eliminar desperdícios sem comprometer a qualidade do produto ou serviço. É a arte de fazer mais com menos, E a utilização de ativos, como a gente avalia se a empresa está usando seus recursos da melhor forma possível. Podemos analisar o retorno sobre o investimento, o retorno sobre o patrimônio líquido, o giro de estoque, o prazo médio de recebimento de clientes ou a utilização da capacidade produtiva. Esses indicadores nos ajudam a entender se os ativos da empresa estão sendo utilizados de forma eficiente, estão gerando o retorno esperado. E por último, mas não menos importante, o gerenciamento de riscos. Afinal, imprevistos acontecem, E como a gente mede a capacidade da empresa de lidar com esses imprevistos? Podemos analisar indicadores como a frequência de eventos de risco, o impacto financeiro de eventos de risco, o número de processos de gerenciamento de riscos implementados ou a efetividade dos planos de contingência. O objetivo é garantir que a empresa esteja preparada para lidar com os riscos inerentes ao seu negócio e que tenha planos de ação para minimizar os impactos negativos. É como ter um seguro, Você espera nunca precisar usar, mas é bom saber que ele está lá para te proteger caso algo aconteça. Exatamente. E com essa análise da perspectiva financeira, a gente fecha mais um capítulo da nossa jornada pelo Balanced Scorecard. No próximo bloco, vamos mergulhar na perspectiva do cliente, que é fundamental para entender como a empresa se conecta com seu público, como entrega valor para ele. De volta com o Corporate Academy Podcast. No bloco anterior, a gente desvendou a perspectiva financeira do Balanced Scorecard, com seus indicadores e nuances. Agora, é hora de mergulhar na perspectiva do cliente, que é o coração de qualquer negócio, Verdade. Sem clientes satisfeitos, a empresa não vai muito longe. Mas como usar o Balanced Scorecard para realmente entender e atender as necessidades dos clientes? Aí que tá a mágica. Essa perspectiva nos ajuda a enxergar a empresa pelos olhos do cliente, sabe? Entender o que ele valoriza, o que o frustra, o que o fideliza. E para analisar essa perspectiva a fundo, a gente pode usar 5 dimensões principais: participação de mercado, retenção de clientes, aquisição de clientes, satisfação de clientes e rentabilidade de clientes. Parece bem completo. Vamos começar pela participação de mercado, que é um indicador clássico para saber como a empresa se posiciona em relação à concorrência, Exato. É como um termômetro da nossa fatia do bolo. Para medir essa participação, a gente pode usar o volume de vendas, a receita ou o número de clientes. E para ter uma visão mais estratégica, podemos segmentar a análise por região geográfica, tipo de produto, segmento de cliente. Interessante. E essa segmentação permite identificar nichos de mercado onde a empresa se destaca ou precisa melhorar, Tipo,
Será que estão bombando no sul, mas patinando no norte? Ou será que nosso produto A é um sucesso, mas o B está encalhado? Exatamente. É como um raio-x da nossa presença no mercado. E falando em clientes fiéis, a retenção é outro ponto crucial, né? Manter um cliente antigo é mais barato e eficiente do que conquistar um novo. Com certeza. É muito mais fácil vender para quem já conhece e confia na gente. Mas e como medir essa retenção? A gente pode usar a taxa de churn, que mede a porcentagem de clientes que, digamos, abandonam um barco num determinado período. Se a taxa de churn está alta, é sinal de alerta. Tipo um vazamento no navio. Temos que tapar os buracos rápido. É isso aí. Outros indicadores importantes são o tempo médio de relacionamento com o cliente e o número de clientes recorrentes. Quanto maior o tempo de relacionamento e maior o número de clientes que voltam para comprar de novo, melhor. Ju, e a aquisição de clientes? É como um imã que atrai novos clientes para a empresa, né? Exatamente. Para medir a aquisição, a gente usa indicadores como o número de novos clientes conquistados, o custo de aquisição de cada cliente e a taxa de conversão de leads em clientes. Imagina que você tem uma campanha de marketing digital. Quantos leads essa campanha gerou? Desses leads, quantos viraram clientes? E quanto a gente gastou para conquistar cada cliente? Nossa, dá para ter uma visão bem precisa da eficiência da campanha, né? E se o custo de aquisição está muito alto, é hora de repensar a estratégia. Com certeza, mas não adianta só atrair novos clientes, né? E a gente precisa garantir que eles estejam satisfeitos. A satisfação do cliente é a chave para a fidelização e para o famoso boca a boca, que é a propaganda mais poderosa que existe. Verdade, um cliente satisfeito vira fã da marca, indica para os amigos, faz propaganda de graça nas redes sociais, é ouro puro. Mas e como medir essa satisfação? A gente pode usar pesquisas de satisfação, analisar o feedback dos clientes nas redes sociais, monitorar as reclamações e sugestões, usar indicadores como o Net Promoter Score, NPS, que mede a probabilidade dos clientes recomendarem a empresa para outras pessoas. E por último, mas não menos importante, a rentabilidade de clientes. Não adianta ter um monte de clientes que dão prejuízo, né? Com certeza. É preciso ter clientes que realmente gerem valor para a empresa. Para medir a rentabilidade, a gente usa indicadores como Lifetime Value, LTV, que calcula o valor total que um cliente gera para a empresa durante todo o relacionamento, o custo de servir cada cliente e a margem de lucro por cliente. Ou seja, a gente precisa entender quanto cada cliente custa para a empresa e quanto ele rende. Se o custo for maior que o rendimento, é hora de repensar a relação. Exatamente. E com essa análise da rentabilidade, a gente conclui nosso mergulho na perspectiva do cliente. Ufa, quanta informação! Mas entender essa perspectiva é fundamental para construir um negócio sólido e lucrativo, afinal, como diz o ditado, o cliente sempre tem razão. Nem sempre, né? Mas a gente precisa, no mínimo, entender o ponto de vista dele, buscar oferecer a melhor experiência possível. Com certeza. E agora, preparados para a última etapa da nossa jornada pelo Balanced Scorecard. Vamos explorar a perspectiva dos processos internos, que é a engrenagem que faz a empresa funcionar. Bora. Essa perspectiva é como um raio-x da empresa, né? A gente vai entender como tudo funciona por dentro, como os processos se conectam, como a máquina opera. Exatamente. E para analisar essa perspectiva a fundo, a gente vai usar 4 macroprocessos principais. Processos de inovação, processos operacionais, processos de pós-venda e processos de gestão de cliente. Começando pelos processos de inovação, que são o combustível para o crescimento e a diferenciação da empresa, né? Afinal, no mundo em constante mudança, quem não inova fica para trás. Verdade. E para medir a eficácia dos processos de inovação, a gente pode usar indicadores como o tempo de desenvolvimento de novos produtos, o número de novos produtos lançados no mercado, a porcentagem de receita proveniente de novos produtos, o número de patentes registradas ou a taxa de sucesso de novos produtos. Ou seja, a gente consegue avaliar se a empresa está realmente inovando, se está investindo em pesquisa e desenvolvimento, se está lançando produtos e serviços que o mercado deseja. Exatamente. E agora, vamos para os processos operacionais, que são o coração da empresa. É aqui que os produtos e serviços são produzidos que a mágica acontece. É a linha de frente, a fábrica funcionando a todo vapor. Mas como medir a eficiência dessa fábrica? A gente pode usar indicadores como o tempo de ciclo de produção, a produtividade dos funcionários, a taxa de defeitos, o índice de refúgio, o custo de produção, o nível de estoque ou o tempo de entrega dos produtos. Ou seja, a gente consegue ter uma visão bem precisa de como a produção está funcionando, se os processos estão otimizados, se os custos estão controlados, se os prazos estão sendo cumpridos. Exatamente. E depois que o produto ou serviço é entregue ao cliente, entra em cena o pós-venda, que é fundamental para garantir a satisfação e a fidelização do cliente. É a cereja do bolo, o toque final que faz toda a diferença. Mas e como medir a eficácia do pós-venda? A gente pode usar indicadores como o tempo de resposta aos clientes, a taxa de resolução de problemas, o índice de satisfação com o atendimento, o número de reclamações recebidas, ou o custo do atendimento ao cliente. Ou seja, a gente consegue avaliar se a empresa está realmente se preocupando com o cliente após a venda, se está resolvendo seus problemas de forma rápida e eficiente,
se está investindo em um bom atendimento. Com certeza. E por último, mas não menos importante, os processos de gestão de clientes, que são como o CRM da empresa, o sistema que organiza todas as informações sobre os clientes. Que é como um grande banco de dados, né? A gente sabe tudo sobre o cliente, nome, endereço, histórico de compras, preferências. Exatamente. E para medir a eficácia dos processos de gestão de clientes, a gente pode usar indicadores como o número de clientes ativos, o lifetime value, LTV, dos clientes, a taxa de retenção de clientes, a taxa de aquisição de clientes, o custo de aquisição de clientes ou a receita gerada por cliente. Ou seja, a gente consegue ter uma visão completa do relacionamento da empresa com os seus clientes, desde a aquisição até a retenção. Exatamente. E com essa análise dos processos de gestão de clientes, a gente conclui nosso mergulho na perspectiva dos processos internos. Ufa, quanta informação! Mas entender essa perspectiva é fundamental para que a empresa funcione como uma máquina bem lubrificada, entregando valor aos clientes, alcançando seus objetivos estratégicos. Verdade. E agora, para finalizar nossa jornada pelo Balanced Scorecard, vamos explorar a última perspectiva: aprendizado e crescimento. Essa perspectiva é como o alicerce da empresa, a base para o desenvolvimento a longo prazo. É isso aí. Sem aprendizado e crescimento, a empresa fica estagnada, não consegue se adaptar às mudanças do mercado, não consegue inovar. E para analisar essa perspectiva a fundo, a gente vai usar 3 dimensões principais: capital humano, infraestrutura e cultura organizacional. Começando pelo capital humano, que é o ativo mais importante de qualquer empresa. Afinal, são as pessoas que fazem a mágica acontecer, né? Com certeza. E para medir o capital humano, a gente pode usar indicadores como o nível de qualificação dos funcionários, a taxa de rotatividade, a satisfação dos funcionários, o índice de absenteísmo, o número de treinamentos realizados ou o investimento em desenvolvimento de talentos. Ou seja, a gente consegue avaliar se a empresa está investindo em seus funcionários, se está oferecendo oportunidades de desenvolvimento, se está criando um ambiente de trabalho positivo e motivador. Exatamente. E agora, vamos para a infraestrutura, que é tudo aquilo que a empresa precisa para funcionar. Equipamentos, software, sistemas, instalações. É a base material da empresa, o palco onde o espetáculo acontece. Mas como medir a qualidade da infraestrutura? A gente pode usar indicadores como a disponibilidade de equipamentos, a capacidade de processamento de dados, a segurança da informação, a qualidade da internet, a eficiência energética ou o investimento em tecnologia. Ou seja, a gente consegue avaliar se a empresa está investindo em uma infraestrutura moderna e eficiente, se está preparada para os desafios do mundo digital, se está garantindo a segurança das informações. Exatamente. E por último, mas não menos importante, a cultura organizacional, que é o conjunto de valores, crenças e comportamentos que permeiam a empresa, né? É a alma da empresa, a identidade, que é a diferencia deles demais. Mas como medir algo tão subjetivo como a cultura? A gente pode usar pesquisas de clima organizacional, analisar o feedback dos funcionários, avaliar as práticas de gestão, usar indicadores como o índice de engajamento dos funcionários, o nível de colaboração entre as equipes. Ou seja, a gente consegue ter uma ideia de como é o ambiente de trabalho na empresa, se os funcionários estão motivados, engajados, se os valores da empresa são compartilhados por todos. Exatamente. E com essa análise da cultura organizacional, a gente conclui nosso mergulho na perspectiva de aprendizado e crescimento e também a nossa expedição pelo Balanced Scorecard. Ufa, que jornada incrível! A gente explorou as 4 perspectivas, viu como elas se conectam, como podem ser aplicadas em diferentes contextos. É muita informação, mas vale a pena, né? Com certeza. O Balanced Scorecard é uma ferramenta poderosa que pode transformar a gestão de qualquer empresa. Mas é preciso dedicação para entender e aplicar tudo direitinho. É como um quebra-cabeça, cada peça precisa estar no lugar certo para formar a imagem completa. E a gente, aqui no Corporate Academy Podcast, te ajudou a montar esse quebra-cabeça. Exatamente. E se você quiser se aprofundar ainda mais no tema, a gente tem vários recursos disponíveis no nosso site, corporateacademy.org. Lá você encontra cursos, workshops, artigos, e-books, tudo para você se tornar um mestre do Balanced Scorecard. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar, comentar. A gente quer saber sua opinião, quer trocar ideias, quer construir uma comunidade engajada em torno do tema gestão. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua lá no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.